Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui, passando primeiro para desejar um feliz ano novo. Hoje estou gravando no dia 2 de janeiro de 2023. 2 de janeiro, primeiro vídeo do ano. Então, passando para, primeiramente, desejar um feliz ano novo para você. Para quem não conhece, esse daqui é o XNow. O XNow é um canal de YouTube onde a gente traz bastante conteúdo sobre experiência do usuário, design, alguns bate-papos, entrevistas, algumas coisas são mais inspiracionais, outras mais técnicas e educacionais. E eu sou o Daniel, sou designer e eu sou o proprietário aqui desse canal. Então, obrigado por você estar aí assistindo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, então se inscreve, tem um botãozinho em algum lugar de se inscrever. Ativa também aquela notificaçãozinha que tem um sininho no YouTube, que é para você ser notificado, notificada quando recebe, quando tem algum vídeo novo. Esse ano vou tentar manter a rotina. Vou manter a rotina de fazer vídeo semanalmente aqui, coisa que eu já fiz em outras oportunidades e vou continuar fazendo. Vim bater um papo aqui, na verdade, fazer uma leitura de um texto. Acho que porque é começo do ano, eu resolvi reviver um texto que eu escrevi no final de 2019 sobre design, sobre alguma coisa do futuro do design, para uma coleção, né, de textos de design chamado Design 2020. Então, o Design 2020 foi 2020, foi um trabalho organizado pelo Vitor Guerra, um beijo para o Vitor Guerra, e ele chamou várias pessoas para escreverem e fazerem propostas de texto sobre o design em 2020. Então a gente está falando de 3 anos atrás. O texto eu escrevi no final de 2019, então eu vou conversar com você hoje, vou ler, né, isso daí, na verdade vou ler esse texto aqui para tentar trazer alguma relação do que acontece, o que acontecia naquela época, o que está acontecendo hoje em termos de design e o que a gente pode levar de considerações sobre esse texto. Então eu vou compartilhar aqui a tela do texto. Meu texto em 2000, por Design 2020, que foi... Aliás, eu vou deixar o link, tá? Então o link vai ficar na descrição para você que queira ler o texto ali integralmente. Eu vou ler ele integralmente, mas caso você queira ler ele ali também, fazer suas próprias anotações mentais ali, alguma coisa assim. Então tá aqui, Dia da Marmota. Vim até com a camiseta do Dia da Marmota para poder gravar isso aqui para você. Eu vou ler olhando para cá, então vai aparecer na câmera aqui olhando um pouquinho para o lado aqui, mas eu vou ler esse texto aqui, o Dia da Marmota. Então, lembrando, fui convidado pelo Vitor para escrever esse texto para o Design 2020, por essa coleção de textos de design. Phil Connors, Ned Ryanson, Phil Connors. Phil dá um soco na cara de Ned. Esse é um dos múltiplos diálogos engraçados do filme Groundhog Day, Feitiço do Tempo em português. A comédia, de 1993, é estrelada pelo gênio do humor Bill Murray e conta a história de um jornalista sarcástico e cínico, o Phil, ali no começo do texto, que recebe uma punição do universo. Viver o mesmo dia novamente e novamente. É estimado pelos críticos que o protagonista fica preso por 33 anos no mesmo dia, apesar de originalmente o roteiro prever que ele ficasse 10 mil anos dentro do loop temporal. Foi o tempo suficiente para o Phil conhecer todas as pessoas da cidade, aprender a tocar piano, virar um escultor de gelo, ser esfaqueado, enforcado, congelado, eletrocutado e todo tipo de mortes. Tido vários tipos de mortes. Conseguindo ler nem meu próprio texto. Não importa o que o Phil faça, quando ele dorme, ele acorda no mesmo dia e todas as coisas acontecem novamente na mesma ordem. Ele pisa na mesma poça d'água, ele cumprimenta a mesma pessoa, ele vê o mesmo homem idoso tendo um ataque cardíaco e encontra novamente a colega de trabalho vivida pela Andie MacDowell, que acaba sendo o par romântico do Bill Murray, e ensina para ele que o homem perfeito é muito humilde para saber que é perfeito. Conforme a história se desenrola, Phil percebe que suas próprias ações e reações mudam levemente os acontecimentos do dia e ele pode arriscar fazer o que quiser. Eu posso comer o quanto eu quiser, eu sou imortal, diz ele numa cena. No dia seguinte ele acorda e tudo começa da mesma maneira. O Phil está preso no mesmo dia que nunca acaba. Tudo à sua volta é igual. A única coisa que muda é ele. E a mudança nele mesmo é que acaba quebrando esse feitiço. Me desculpe pelo spoiler, mas somente quando ele passa a ser honestamente uma boa pessoa, ele foge dessa prisão temporal. O ano é 1998. O engenheiro Alan Cooper lança o livro The Inmates Are Running the Asylum, uma tese sobre como o universo de construção do software
estava contando com práticas erradas e potencialmente perigosas para os usuários. Ele confronta a forma como tudo está criado, principalmente a lógica invertida, onde os programadores é que definem o aspecto final de um produto digital. Vários pontos centrais do livro são importantes e eram praticamente inéditos na indústria do software. Desenvolver um software é uma tarefa muito complicada e por isso os programadores possuem um conhecimento desproporcional sobre computação em oposição aos usuários, que em vários empreendimentos humanos o trabalho em equipes interfere na construção do produto. E um dos objetivos do usuário ao usar um produto é não se sentir estúpido. Que fazemos um produto para agradar a todos, não estamos agradando a ninguém. E, finalmente, que um software deveria ser criado por designers antes de ser programado. Algumas ideias fundamentais sobre design de interação foram explicadas nesse livro, como a utilização de personas, objetivos de usuários e cenários de uso. Além do livro The Inmates Are Running the Asylum, o Cooper também é autor de um dos meus livros favoritos, About Face, The Essential of Interaction Design, que é, não dá para ver, mas tá aqui atrás. Aqui ele revê os conceitos descritos no livro anterior, é mais didático em explicar a sua abordagem de design, que é o design centrado no usuário orientado a objetivos, e ambos os livros são incrivelmente úteis para quem trabalha no mundo do design e desenvolvimento de software. Cooper usa uma linguagem sarcástica e cínica, um pouco o Phil Connors do começo do texto, e talvez por isso não seja um autor tão comemorado quanto o sempre fofinho Donald Norman. Atualmente, o Cooper escreve artigos e cutucadas para quem é designer e desenvolvedor no seu Twitter, tá aqui o Twitter, Mr. Alan Cooper, e no seu Medium, Mr. Alan Cooper. Sugiro que vocês o acompanhem, pois o homem é um gênio. Hoje em dia, 21 anos, na verdade agora 24 anos depois do lançamento do livro, algumas ideias do Cooper são faladas como se fosse uma novidade e como se nós vivêssemos o mesmo dia novamente, novamente e novamente. Como num conto de ficção fantástico, às vezes parece que a evolução da nossa profissão está aprisionada numa prisão, enfeitiçada num loop perverso onde tudo sempre começa de novo. Você sente que os processos... Opa, calma aí. Você sente que os processos não progridem? Que o diálogo retrocede ao invés de evoluir? Que precisa explicar sempre que uma pessoa é importante para entendermos melhor quais os objetivos de nosso usuário típico? Ou, mais óbvio ainda, falar como se fosse um mantra, um grande om diário. Que tal validarmos se isso é mesmo que os usuários desejam e precisam? Eu, às vezes, me sinto assim. Sinto que eu estou preso e todo dia escuto a mesma coisa. Escuto a mesma pergunta dos meus clientes. Eu vi aqui que você colocou um ícone e aqui você não colocou. Por quê? Diferente das pessoas que interagem com o Phil, todos os coadjuvantes da sua história, vivendo as suas vidas de um único dia, o Phil tem a memória de tudo que aconteceu. Só ele lembra tudo que aconteceu no Phil. Ninguém mais sabe que isso está acontecendo. Ele sabe que ele pode fazer tudo diferente, ele sabe que consegue outros resultados, mesmo com tudo ao seu redor sendo igual. Phil sabe que a mudança depende dele e não dos outros. O ano é 2020. Um ano mágico, arredondado, um par de números, um ano a mais do que o Blade Runner, um ano depois de Akira, um ano fora de uma década teen, um ano que agora é um novo loop. Assim como Phil sabe que a mudança depende dele, a mudança depende da gente. Temos que entender o que já foi feito, o que já está escrito, o que já foi testado, o que é amador, o que é profissional, o que leva a gente para frente. Muito mais do que levar a nossa profissão para frente, a nossa bandeira, o nosso o que fazemos para levar o nosso usuário para frente? Que evolução permitimos que os outros tenham? Phil entendeu que precisava ser humilde para atingir uma perfeição. Que a história de todos os moradores de Punxsutawney, e não só dele. Nosso processo de trabalho não é centrado no design. A humildade do diálogo sem sarcasmo e o empoderamento das nossas equipes com o objetivo do empoderamento do nosso usuário é a quebra do feitiço. Não precisamos acordar todo dia com um despertador e uma música tocando igual, igual e igual. Podemos agir como adultos, agora que a década não é mais adolescente? Termino com uma frase que eu amo do Alan Cooper. Se queremos que os nossos usuários gostem do nosso software, devemos projetá-lo para que ele se comporte como uma boa pessoa. Ser respeitoso, generoso e prestativo. Assim como Phil Connors, que quebrou o feitiço. Feliz Ano Novo!
Esse texto, de novo, esse texto é um texto que eu escrevi em 2019, prévia de 2020. Quando a gente chegou em 2020, o mundo mudou muita coisa, né? Muita coisa mudou, muita coisa se manteve. A gente trabalha agora, às vezes, no mesmo ambiente, usando o Teams e o Zoom, usando Meets, fazendo repetição de trabalho. A gente teve que reinventar um monte de forma de trabalho, né? A gente teve que inventar como fazer dinâmicas que a gente fazia presencialmente, agora usando um software tipo Miro. A gente teve que aprender como se relacionar com outras áreas, mesmo a gente estando longe, a gente estando dentro da nossa bolha, às vezes. A gente teve que aprender a fazer isso de maneira diferente. Mas a gente também podia ter reaproveitado um monte de coisa que era sabido, né? Um monte de coisa que estava na literatura, um monte de coisa que a gente já tinha testado, que a gente já podia saber como funcionava ou não funcionava. E mais do que isso, a gente esteve envolvido num momento onde, para a vida da pessoa comum, né, da pessoa que não é designer, da pessoa que não é do desenvolvimento de software, que a pessoa comum se viu muito mais envolvida num problema de mudança de paradigma, numa mudança de abertura da tecnologia, de empurrar a tecnologia em cima dela. As crianças tiveram que estudar, as pessoas tiveram que trabalhar remotamente, mesmo que trabalhassem, sei lá, com farmácia, as pessoas tiveram que trabalhar de maneira puxando ali coisas sem saber muito bem o que fazer, e muitas dessas coisas eles não tinham acesso, né? A gente que tinha acesso. O que era fazer um bom mapeamento, o que era entender o que é um caso de uso mais extremo. Então a gente tinha acesso a isso, a gente tem essa literatura faz muito tempo. Então esse texto, eu resolvi até falar dele, mesmo sendo muitos anos depois, porque a gente continua passando, às vezes, pelo mesmo de novo, de técnica, de, meu Deus, criei um jeito novo de fazer design ali, sei lá o quê, sendo que o jeito velho estava muito bom, né? Ali, pô, será que dá para fazer daquele jeito velho ali, só que estudar ele, né, para fazer? Mas é isso. Eu passei para desejar para você um feliz ano novo. Vou deixar o link do texto, caso você queira ler, e que a gente quebre esse Dia da Marmota, que a gente possa evoluir como pessoa, evoluir como profissional, né, evoluir como disciplina, evoluir como agrupamento, né, de pessoas em torno de uma ideia comum, que é realmente o design centrado no usuário, na versão Cooper, né, orientado ao objetivo. Então é isso. Feliz 2023 para você. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê por aí e tchau.